Meus queridos, Colossenses, capítulo de número 3, faremos a leitura dos versos de número 22 até o capítulo 4, verso de número 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há espaço, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça. E, Senhor, nós clamamos para que fale ao nosso coração neste momento e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Qual é o emprego dos seus sonhos? Já parou para pensar nisso? Puxa vida, escolhi a profissão errada. Devia ter feito outra coisa da minha vida, agora não dá mais tempo. Qual é o emprego dos seus sonhos? Do que você mais gosta no seu trabalho, no seu emprego atual? E do que você não gosta? Para as crianças é importante pensar muito nisso. Porque um dia vocês vão fazer alguma coisa. Na questão profissional. E vocês já estão indo para a escola e já estão trabalhando. Aprendendo matemática, português, inglês, geografia, história, ciências, biologia, física, química e tantas outras coisas. E você fala assim, meu Deus, para que tudo isso? Onde é que eu vou usar essas coisas? Fique tranquilo que um dia você vai usar. Pode ter certeza disso. Mas indo além, por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha no que você trabalha? Porque você gosta de fazer o que você faz? Por que trabalhar todos os dias? Por que ter que levantar numa segunda-feira de manhã e agora, aos pouquinhos, o home office está acabando, né? Alguns têm que trabalhar, voltar para a empresa. E há quem diga que aqui em São Paulo o trânsito agora, neste momento, está pior na terça e na quinta-feira, não mais na segunda e na sexta. Porque tem gente que escolhe ficar de home office na segunda e na sexta. Mas por que levantar todas as manhãs, enfrentar trânsito, ir lá, aí volta tarde da noite, e às vezes você tem que ficar trabalhando, e o chefe pressionando, e você tem que entregar, e você tem que trazer resultados, e você tem que vender, e você tem que atender pessoas, e você tem que fazer um monte de coisa. Por que você faz isso? Por que trabalhar todos os dias? Essas são questões que nós precisamos pensar e refletir. Talvez você possa ter a resposta muito clara na sua mente.
Porque eu tenho um monte de conta para pagar. Se eu não trabalhar, quem é que vai pagar minhas contas? O senhor acha que Deus vai mandar dinheiro para mim do céu e fazer um pix para minha conta? Né? Você acha que é assim que funciona? É aqui, ó. Trabalho, é esforço. E eu consigo fazer as coisas. E eu conquisto as coisas. É isso que direciona o seu pensamento? É assim e por isso que você vive? É interessante, queridos, olhar para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e perceber que ele trabalha tudo o que nós estamos estudando aqui numa perspectiva de transformação. E no último sermão da exposição que nós fizemos aqui, nós falamos sobre o impacto que isso tem na nossa família, na nossa relação conjugal, na nossa relação com os filhos, na relação entre pai e filho. E o contexto que nós temos aqui é um contexto de transformação. Lembre-se, falsos mestres estão ensinando coisas erradas, equivocadas aqui. E agora o apóstolo Paulo está mostrando a suficiência que nós temos em Cristo. A suficiência para a nossa vida e salvação está na pessoa de Jesus. E aí então o apóstolo Paulo, ele mostra vários argumentos para combater um falso ensino daqueles homens. Mas agora ele diz assim: vocês já morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo, então agora vocês são transformados, vocês são novas criaturas, e agora vocês não devem viver de qualquer maneira. E isso tem impacto em todas as áreas da sua vida, é isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo vai trabalhar essas questões muito particulares. E agora, além de trabalhar os relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, Paulo agora vai trabalhar em algo que no seu contexto era muito comum, que era a relação entre senhores e servos. Talvez a gente pode comparar essa relação, obviamente de maneira muito superficial e muito pequena, porque essa relação era muito mais complicada nos dias do apóstolo Paulo do que as nossas relações de emprego. Porque as relações de trabalho e de servidão e escravidão são muito diferentes do que você tem hoje em dia no seu trabalho. Por mais que você possa dizer assim: meu chefe faz de mim um escravo. Mas pelo menos ele te paga no final do mês, né? O escravo aqui não tinha os mesmos benefícios que você tem hoje. Né? Hoje, aí alguns têm, esses dias conversando com o irmão, falou: olha, os benefícios dessa empresa que me fez uma proposta tem Gympass, além do plano de saúde. Olha, Gympass, sabe o que é Gympass? Né? Você tem um passe livre para academia, olha só que coisa maravilhosa, que bênção, né? Então, quando que um servo, um escravo ia ter um Gympass? Não vai ter Gympass. Mas sob a orientação do Espírito Santo, Paulo agora ele explica como que a fé em Cristo e a transformação em Cristo afeta as nossas relações, sejam elas quais forem, especialmente as relações sociais que nós temos. E nessa última sessão do apóstolo Paulo, aqui na carta que ele escreve à igreja de Colossos, ele orientou esses irmãos sobre questões práticas. E sabe, meus irmãos, algo que eu tenho percebido ao estudar essa epístola, essa carta, e o apóstolo Paulo, ele tenta mostrar isso, que quando nós estamos satisfeitos no Senhor, quando nós procuramos viver de maneira justa, honesta, desempenhando o nosso papel como filhos de Deus, de fato quem nós somos, trabalhando para a glória de Deus, quando nós de fato estamos comprometidos com o bem comum, por amor ao Senhor, esse estilo de vida é um antídoto para falsos ensinos. Porque os falsos ensinos, sabe onde eles encontram um campo fértil? Eles encontram um campo fértil quando tem um coração insatisfeito, um coração amargurado, um coração se sentindo injustiçado,
um coração que abriga rebelião. E aí você começa a olhar de maneira equivocada, de maneira errada, porque aí você vai começar a olhar para você, centro de todas as coisas, o centro do universo, e aí o mundo, a criação, a história da redenção está errada e você está certo. É aí que os falsos mestres trabalham, nesses corações insatisfeitos. Então, pessoas que servem a Deus com alegria, qualquer que seja a sua vocação e a posição que tem na sociedade ou na sua vida, e quando ele está satisfeito no Senhor, entendendo quem Ele é, e entendendo o seu propósito na grande história da redenção, esse terá pouco espaço para um falso ensino, desviá-lo da verdade do Senhor. Diante disso, meus irmãos, eu quero olhar para esse texto e ver aqui os deveres sociais dos cristãos nessas relações. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o chamado à obediência. O Senhor nos chama a uma obediência. Ele diz: servos, obedecei. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá o troco. Em troco à injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo falando agora para escravos, literalmente, escravos. Eu me recordo quando trabalhei na igreja presbiteriana de Rio Claro, primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, que foi fundada em abril de 1873, por João Fernandes da Gama. E quando eu fui seminarista nessa igreja, eu encontrei as atas de organização da igreja. E elas estavam lá jogadas numa caixa, num canto da igreja. Eu falei assim, não pode. E eu estava fazendo história da igreja presbiteriana do Brasil com o reverendo Wilson Santana. Eu falei, não pode. Eu tenho que fazer um pequeno museu aqui. E aí tinha lá um armário lá na igreja. Eu juntei uma sala. Eu falei, reverendo, me deixa fazer um negócio aqui. Ele, pode fazer, Wagner. E eu comecei a mexer nos documentos e achei as atas, coloquei lá, achei fotos e organizei todas as fotos. E na ata de organização, eu não vou me lembrar agora exatamente o número de membros, mas eu lembro o número de escravos. Eram 70 e poucos membros na organização e 6 escravos que se tornaram membros daquela igreja em 1873. O apóstolo Paulo está falando aos escravos. Só que uma pergunta deve ser considerada aqui. Por que o apóstolo Paulo dedica tanto espaço para essas pessoas agora? É interessante notar que ele reserva apenas um versículo para falar às esposas, um para falar aos maridos, um para falar aos filhos e um para os pais. Mas ele gasta 4 versículos falando para os escravos, para os servos. Então vamos olhar para esse texto e perceber o porquê que ele faz isso. A escravidão, naquela época, era muito comum. Era uma instituição socialmente aceita em todos os lugares. E no primeiro século havia muitos escravos que tinham se tornado cristãos. Haviam se convertido, como esses que citei lá da primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, lá nos idos de 1873. E de forma muito clara, eles faziam parte da membresia da igreja e muitos membros da igreja eram escravos convertidos. E pela carta que Paulo escreveu a Filemon, ao mesmo tempo em que escreve essa carta aos Colossenses, nós sabemos que ele manda de volta para casa um escravo fugitivo chamado Onésimo. Eles haviam se conhecido no cárcere e o apóstolo o evangelizou, pregou o evangelho a ele e ele foi convertido pela graça de Deus. Então Paulo diz que ele precisa agora, convertido, transformado pela graça, olha só o que Paulo diz, um fugitivo, escravo, ele diz assim, você precisa voltar e prestar contas ao seu Senhor. Ao mesmo tempo, Paulo pede a Filemon, o senhor de Onésimo,
em favor do escravo fugitivo, para que o receba de volta como irmão em Cristo e perdoe toda a dívida que Onésimo havia contraído com seu senhor. E queridos, esse é um pressuposto do cristianismo. O pecador é perdoado, mas ele precisa colocar a sua vida em ordem. O pecador, ele é perdoado, mas ele precisa colocar a sua vida em ordem. E Onésimo tinha que voltar para casa do seu proprietário, sujeitando-se, muito provavelmente, a sofrer as sanções que a lei previa a um escravo fugitivo. E quais seriam essas sanções? Uma delas era ser morto. Outra delas era ser possivelmente marcado por um ferro na sua testa, como uma forma de identificação. Mas Paulo, ele diz a Onésimo que ele tem que obedecer à lei, mas manda também uma carta instando o seu senhor a recebê-lo agora como irmão. O escravo tinha fugido de Filemão, e Filemão era um crente que Paulo conhecia já havia muito tempo, e que provavelmente se convertera por meio do ministério do apóstolo. Mas nada disso isentava Onésimo de arcar com as suas responsabilidades sociais. E o Novo Testamento, meus irmãos, ele não contesta o sistema de escravidão que permeava tanto na cultura judaica daquela época, quanto na cultura greco-romana. As orientações do Novo Testamento para os escravos cristãos são sempre de encorajamento para que possam exercer as suas obrigações como se estivessem servindo ao próprio Jesus. Ao próprio Jesus. No entanto, nós vemos também o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 21, trazendo uma recomendação, caso seja uma oportunidade de conseguir a liberdade, que eles pudessem aproveitar essa liberdade. E quando nós olhamos para a história, nós vemos a grande influência do cristianismo para a abolição desse regime de trabalho desumano que era a escravidão. Entretanto, neste tempo, o foco do apóstolo Paulo e dos autores do Novo Testamento não era questionar a instituição da escravidão, mas sim fazer com que os escravos crentes, transformados pela graça do Senhor Jesus, servissem a Cristo, mesmo na condição que eles viviam. Ou seja, meus irmãos, ele está dizendo que o cristão ele pode servir ao Senhor mesmo estando encarcerado, em um subemprego, ou em qualquer realidade social em que se encontre. Nós, transformados pela graça, devemos servir ao Senhor. Então o Evangelho, ele alcança as pessoas de qualquer posição, ou qualquer classe econômica. E quando o Evangelho alcança as pessoas, independente da sua posição, o que ele diz é que essas pessoas devem servir ao Senhor onde elas estiverem, da maneira que se encontram. E naturalmente transforma esses indivíduos em pessoas melhores. Por quê? Porque agora eles viverão para a glória de Deus. Esta é a diferença do que nós fazemos e devemos fazer no que fazemos. Fazemos tudo para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, por conta da grande quantidade de escravos que havia naquela época, e talvez também, muito provavelmente devido ao caso de Onésimo, porque ele escreve a carta a Filemão nessa mesma época, Paulo dedica então 4 versículos aos servos, aos escravos. E basicamente ele diz que é fundamental obedecer ao seu Senhor de todo o coração. E não somente quando está sendo vigiado. Não só quando está sendo assistido. Isso vale para nós, queridos. Para você que trabalha, para você que é empregado, e agora aí com essa novidade do home office, né? Embora as empresas possam ter aí alguns mecanismos para ver se você está trabalhando ou não, querido, não é o seu patrão que você presta conta da sua empresa. Você presta conta para o Senhor. Não somente quando ele está vigiando. Eu me lembro de quando estava no seminário, nós morávamos ali na rua Constantino de Souza. Hoje só moram famílias lá.
mas naquela época era só solteiros. E nós morávamos num apartamento ali, no máximo com 6 seminaristas. E nós dividimos as tarefas do apartamento. Nós tínhamos que fazer comida, limpar o apartamento, lavar banheiro. E como nós morávamos em 6, tínhamos 2 banheiros. Então cada 3 ficava com o banheiro. E nós tínhamos que limpar. E tinha os irmãos que limpavam daquele jeito, né? Ou seja, dava aquela tapeada assim, né? Mas não limpava de verdade. E um dia eu me lembro de entrar no apartamento de um colega, que hoje é pastor lá no Rio Grande do Sul, foi pastor aqui na Zona Norte de São Paulo, um querido amigo. E eu entrei e o cara estava fazendo uma faxina que daquelas que a faxineira passa vergonha. Eu falei, rapaz, mas você é criterioso naquilo que você faz. Estou fazendo não para os meus amigos. Estou fazendo para a glória de Deus. Então eu vou ser criterioso naquilo que vou fazer. Se esse é o princípio que governa o seu coração, fazer tudo para a glória de Deus, você vai fazer as coisas com excelência. Você procurará fazer isso. Então, tudo aquilo que fazemos deve nortear o nosso coração que nós estamos fazendo para o Senhor, para a glória de Deus. O crente precisa ver o seu trabalho como algo de caráter espiritual. Queridos, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Embora todos nós esperamos receber isso, e você, quando a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa muito clara. Você não trabalha para ganhar dinheiro no final do mês. Embora isso seja uma recompensa do seu trabalho. Você trabalha para glorificar ao Senhor. Você trabalha para glorificar o nosso Deus. Eu trabalho para glorificar o Senhor. Então, o cristão, ele deve esperar a recompensa que vem do Senhor. E se isso nortear o seu coração, a perspectiva que você tem em fazer o que você faz vai ser diferente. Porque é o Senhor que lhe abençoa, é o Senhor que lhe dá graça, é o Senhor que lhe direciona, é o Senhor que conduz a sua vida. Porque nem sempre aqui, neste mundo caído e marcado pelo pecado, você vai ter recompensa. Quantas vezes você trabalhou, se esforçou, lutou, estudou para conquistar uma promoção e não veio? É óbvio que essas coisas nos frustram. Mas o verso 24 diz, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E qual é a recompensa? A Cristo, o Senhor, a quem estáis servindo. Então, nós, marcados pelo pecado, e desejamos as coisas desse mundo. Mas o Senhor está dizendo assim, olhe para o lugar correto. Porque quando você olhar para o lugar correto, quando você olhar para o autor e consumador da fé, para quando você desejar glorificar e servir ao Senhor de fato, você entenderá que a recompensa preciosa e gloriosa virá dele. Quando você entende isso, isso muda a perspectiva de como você lida com as suas finanças, de como você lida com o trabalho, de como você lida com o dinheiro, de como você lida com a maneira que você investe ou gasta o seu dinheiro. E aí, por exemplo, se você tem dificuldade de ser dizimista, de ofertar, de dar ao Senhor, de investir no reino de Deus, muito provavelmente é porque você tem uma visão equivocada do trabalho e do dinheiro. Muito provavelmente é por conta disso. E aí a palavra de Deus diz que quando nós retemos isso, nós estamos sendo como ladrões, roubando ao Senhor. Porque aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, não é meu, é dele. E ele nos dá para administrarmos e glorificarmos ao Senhor com tudo que temos. Então, o escravo, ele deve esperar que a justiça seja feita somente no dia do Senhor. É isso que Paulo está dizendo no verso 25. Pois quem comete injustiça nessa vida será julgado por Deus no dia do juízo. Não pense que a injustiça desses que vivem de qualquer maneira não será cobrada. Eles irão prestar conta diante de Deus, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas.
Então, Paulo nos mostra que é dessa maneira que os escravos, servos cristãos deveriam se portar. E se eles tivessem, obviamente, a oportunidade de conseguir a liberdade, eles deveriam aproveitá-la se isso fosse possível. Mas se não fosse possível, eles deveriam continuar servindo a Deus da melhor maneira possível. Quais são as implicações para a nossa vida do que nós estamos olhando e estudando nesse texto? A primeira coisa que nós temos que pensar, meus irmãos, é sobre as nossas atitudes, sobre os nossos hábitos, especialmente aqui ligado ao trabalho. Hábitos que muitas vezes talvez nos afastam de viver uma vida com excelência naquilo que nós fazemos. Você consegue pensar nesses hábitos que afastam você de uma vida que glorifica a Deus no seu trabalho? No que você faz? E aí, trabalho, querido, entenda que não é só o trabalho remunerado, mas é qualquer coisa que você faça, como eu conversei com as crianças aqui. Desde lavar uma louça, passar roupa, lavar roupa, limpar a casa. Essas coisas são complicadas, né? Rotineiras. E nós temos que pensar em coisas que nos atrapalham de fazermos, de fato, as nossas tarefas, as nossas ações relacionadas a estas coisas com excelência. Pensando no seu trabalho, talvez um hábito que precise ser mudado é, quem sabe, chegar atrasado. Talvez lá no trabalho, ficar gastando tempo no celular, ficar olhando rede social, ou até mesmo fazer o trabalho com desleixo. Tratar os colegas, os clientes, com indiferença. Talvez esses sejam hábitos ruins, que precisem ser transformados. Obviamente eles são hábitos ruins e precisam ser mudados. E pensar nos nossos filhos que estão indo para a escola, que tem que fazer a lição de casa, que tem que estudar para a prova. Como é que a gente faz? Faz de qualquer maneira? Já estudou, filho? A mãe tem que ficar no pé cobrando você? Não. Você deve fazer com excelência, dar o seu melhor. Porque você está fazendo para o papai e para a mamãe? Você está fazendo para a professora? Você está fazendo para parecer para os amigos que você é um bom aluno? Se você está com essas motivações, muito provavelmente está com as motivações erradas, viu, meu queridinho? Você precisa fazer para a glória de Deus, como qualquer um de nós. Mas a segunda questão que nós pensamos é que muitos de nós fazem o melhor possível quando as circunstâncias compensam os nossos esforços. Então, se você tem um emprego, você tem um trabalho e você é remunerado, você se dedica e você tem prazer em trabalhar, porque você fala assim, puxa vida, eu sou muito bem pago por aquilo que eu faço. Porém, será que acontece o mesmo quando nós trabalhamos com um chefe que é abaixo do ideal, daquilo que nós imaginamos? Uma pessoa que te atazana a vida e te persegue? Ou quando a nossa empresa parece satisfeita até com uma espécie de mediocridade? Ou quando somos tratados de maneira injusta naquilo que nós fazemos? Será que nós conseguimos ter a mesma disposição para alcançar a excelência quando as coisas não acontecem do modo como nós desejamos? A palavra de Deus nos dá um exemplo que me chama a atenção nesse sentido, queridos. Eu lembro da vida de José. José serve como uma espécie de incentivo para todos aqueles que trabalham num mundo caído, num mundo imperfeito. Mesmo tendo acabado na prisão num país estrangeiro, José continuou buscando excelência, esforçando-se para realizar as tarefas, em vez de se concentrar
nos motivos pelos quais ele tinha sido preso. E nós sabemos que ele foi injustiçado. Sendo um escravo, sendo um servo, ele provavelmente não tinha nenhum meio legal de contratar um advogado para dizer assim, olha, aquela miserável daquela mulher lá de Potifar, aquilo é uma endemoniada. Aquilo lá é uma enviada do cão na minha vida. Olha o que ela fez comigo. Nós temos que derrubar ela. Então, ele não teve esse propósito, ele não teve esse privilégio de pedir qualquer tipo de apelação. Então o que ele faz? Ele transforma as suas dificuldades pela graça de Deus em uma vida de oportunidades para trabalhar para a glória do nosso Deus. E Deus, por sua graça, honrou a sua atitude. E nós sabemos o fim da história de José. Que um escravo de menor importância conquista favor de Deus e ele se torna o segundo homem mais poderoso de toda a nação. Aí você pode pensar, então, se eu honrar a Deus com o meu trabalho, se eu for digno, se eu for honesto, se eu for trabalhador, se eu fizer com excelência, se eu procurar manter uma atitude excelente, Deus vai me recompensar com prestígio, com honra, com recompensas. Pois bem, querido, talvez sim, talvez não. Não há garantia disso. Nesse lado de cada eternidade, não há garantia disso. No entanto, a Escritura faz uma promessa. E qual é a promessa? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Qual é a recompensa dessa herança? Cristo, o Senhor, a quem estais servindo. A grande questão aqui é qual é a nossa motivação para fazer o que nós fazemos. A recompensa? O salário? A minha e a sua motivação, queridos, ela deve ser espiritual, ela deve ser teológica, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que é servir a Deus como nosso patrão, como nosso Senhor, como aquele que governa a nossa vida. E aí nós temos que trabalhar para isso. E isso vai mudar toda a maneira como você encara a sua semana, como você encara o que você faz, como você encara as pequenas coisas que você faz. Essa semana eu assisti um filme interessante, nesse feriado. É um filme que mostra a história de um imigrante mexicano que se torna um astronauta. Não sei se alguém assistiu esse filme. E ele é considerado lá, ele chega para trabalhar num escritório e ele se torna engenheiro, agricultor que se tornou engenheiro, e depois se torna um astronauta. É uma história verídica. E me chamou a atenção num dado momento que ele está lá, ele chega assim, a moça acha que ele é o cara da limpeza e dá chaves de todos os lugares para ele lá. E aí o pessoal chega e ele está lá como engenheiro, como todos os outros, mas por discriminação e tantas outras coisas, ele vai lá e dão para ele milhares de cópias para fazer. Ele fala assim, mas eu podia gastar o meu tempo com outra coisa. E ele começa a tirar cópia, mas ele ficou tirando cópia. E ali tirando as cópias, ele percebe um projeto que eles estão fazendo, ele lê o negócio e tem um insight, e ali ele se torna um cara diferente no trabalho. Depois você pode assistir o filme e ver, só dando esse spoiler aqui. Mas eu fico pensando, queridos, quando você tem situações assim, quando alguém chega e diz assim, faça tal coisa. Você fala, mas eu não estudei para isso, eu sou engenheiro. Eu sou médico, eu não tenho que ficar tirando cópia. Chama o cara aqui, o estagiário lá, o júnior, o menininho que está começando agora, dá cópia para ele tirar. Não eu. Eu estudei para estar aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, faça com excelência. E faça para a glória de Deus, entendendo que é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. E Paulo termina trazendo uma orientação sobre o dever agora dos senhores, dos patrões,
cristãos. Ele diz: senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Aqueles que estão em posição mais alta nessa hierarquia, sabem que têm uma autoridade sobre si, aqueles que são transformados pela graça. Eles têm Cristo Jesus como seu Senhor. E eles vão prestar conta disso um dia. Então o domínio de Cristo se estende à vida profissional dos cristãos. E Paulo vai caminhando ao longo da epístola até chegar à mesa de trabalho de cada crente, tratando da maneira e da motivação com que desempenham as suas tarefas. E o cristianismo, de fato, não é apenas, meus irmãos, uma filosofia, um conjunto de doutrinas nas quais nós devemos crer. Ele demanda uma mudança completa da vida e abrange toda a realidade que está ao nosso redor. Então, todas as áreas da nossa vida são impactadas. E o cristão que é comprometido com Deus e tem uma perspectiva assim, vai fazer toda a diferença naquilo que ele faz, em todas as áreas da sua vida. Não tem como você ser parcialmente cristão. É algo que não existe. Biblicamente falando, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você serve a Cristo de verdade, ou você é um hipócrita. A vida cristã não admite meios termos. Então, meu amado, quando você é transformado por Cristo verdadeiramente, isso tem impacto em tudo aquilo que você faz, independentemente da sua situação. Óbvio que você deve buscar crescer e fazer tudo com excelência, mas essa excelência não é simplesmente para você receber uma promoção, um salário melhor, mas é para que você glorifique ao Senhor, porque a recompensa nós já recebemos, que é Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meu irmão, eu quero concluir essa mensagem voltando às perguntas que eu fiz no início. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha? Por que você vai todos os dias para as ações que você tem que fazer, as atividades que você tem que fazer? Não é porque você gosta, não é porque você recebe um bom salário, ou porque você precisa de dinheiro, ou porque você tem necessidades a suprir, mas é porque você tem que fazer isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.